tudo bem? Andrade Neves, o seu professor de História nessa quarentena. E hoje é a nossa terceira aula sobre a América Portuguesa, ou, como eu já falei anteriormente, e você já deve ter estudado, o Brasil colonial. Nossa aula de hoje vai falar sobre o início do processo efetivo de colonização. É quando os portugueses, de fato, resolvem assumir o projeto de estabelecer e de fazer do Brasil uma colônia. E isso começa por volta de 1534. É na década de 30 do século XVI. Nesse processo, um marco inicial é o estabelecimento das capitanias hereditárias. Atente-se para o mapa que eu estou colocando aí. A ideia que nós temos das capitanias foi revisada em 2012. E esse que você está vendo aí é o novo modelo do desenho de como foi feita as capitanias hereditárias na América Portuguesa. Aqui defenda que as capitanias hereditárias e o estabelecimento dessa divisão de terras é fruto de uma mentalidade medieval, feudal, onde também as terras eram distribuídas entre pares, nobres, para que elas fossem beneficiadas. Enfim, um dos principais mecanismos, um dos principais fatores para que os portugueses decidissem adotar o sistema de capitanias hereditárias foi justamente a ausência de recursos econômicos e também de recurso humano. Imagine você que no início do século XVI, Portugal já possuía um vasto território imperial com colônias na América, na África e na Ásia. Mas a população lusitana, a população portuguesa, era de apenas 2 milhões de indivíduos, ou seja, menos do que a cidade de Salvador. Como seria possível que Portugal distribuísse essa pequena população para o Império Ultramarino tão vasto? Esse é um ponto muito importante. Quando a gente estuda a história do Brasil e a relação com Portugal, a gente delimita muito há uma visão, digamos assim, dúbia. É Brasil, é Portugal e é Brasil. E esquece que o Império Português tem uma extensão gigantesca que vai da América à Ásia. E a coroa portuguesa precisava pensar em administrar todo o seu império ultramarino. Portanto, não é de se estranhar que houvesse a escassez de recursos econômicos para a manutenção e para o gerenciamento do império tão grandioso. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai favorecer? Quais são os motivos que irão fazer com que Portugal mude um pouco a sua perspectiva, que adotara desde então, desde o Tratado de Tordesilhas, e resolva, de fato, iniciar um processo de colonização. Todo mundo sabe que o colonialismo ele é formado por vários elementos. Você tem o mercantilismo, você tem a mão de obra escrava, você tem um produto que deve gerar riqueza. São características que nós iremos estar discutindo em outros vídeos aqui. Então veja, a crise do comércio oriental. Este é um dos principais elementos que vão levar os lusitanos a iniciar o processo de exploração da América Portuguesa. No século XVI, várias outras nações já estão no comércio de especiarias. E nós sabemos que quanto mais pessoas, mais países oferecem um determinado produto, a tendência é que o preço desse produto caia. E é isso que vai acontecer com as especiarias orientais. Ou seja, muita gente oferecendo, acaba que os portugueses tem um lucro reduzido, portanto é preciso buscar novas fontes de recurso. E aí, com certeza, algum conselheiro do rei deve ter dito, olha, aquele território lá, aquela terrinha lá, não tem madeira, tem muito animal, tal. Quem sabe lá? Será que foi assim? Bem, lembre-se uma coisa importante. Antes de iniciar o processo de colonização da América Portuguesa, os portugueses já haviam tido uma experiência muito profícua, muito interessante, durante quase um século no continente africano. Sabe aquele desenho que a gente sabe que eles vão implantar aqui? Mão de obra escrava, o latifúndio, a monocultura, o chamado tripé da colonização? Ora, galera, isso já era feito 100 anos antes no continente africano. Os portugueses, de forma muito pragmática, vão pegar um modelo já de sucesso e trazer para a América Portuguesa. É claro que a diferença aqui é a amplitude que esse projeto vai ganhar, porque aqui as dimensões são bem maiores, ok? Portanto, quando a crise do comércio de especiarias afeta a real fazenda portuguesa, onde circulava a tributação e o dinheiro, eles resolvem então
trazer esse modelo de colonização para cá. Um outro problema, uma outra perspectiva é a ameaça da invasão estrangeira. Todo mundo sabe que em 1494 a coroa portuguesa e a coroa espanhola assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras do Novo Mundo e também outras terras. A própria igreja legitimou esse acordo. Porém, contudo, entretanto e todavia, alguns países, como a França, por exemplo, não aceitaram essa ideia de que Portugal e Espanha eram donos desse novo mundo. E começaram a trazer suas embarcações, a aparecer por aqui como que nem quer nada, mas na verdade querendo um pedacinho desse novo mundo. Os portugueses, então, já haviam estabelecido suas feitorias, que, como eu já falei no vídeo anterior, serviam tanto para proteger como para um ponto de apoio e também as relações comerciais. Diante do risco e da ameaça de uma invasão estrangeira, resolve iniciar esse processo de colonização. Esses são os dois principais elementos que a gente precisa estar lembrando aqui. Então, vai ser iniciado esse processo de colonização e essas terras serão doadas, sei lá, assim, meio que forçadamente. O rei provavelmente chamou alguns nobres de Portugal e disse: olha, eu tenho terras férteis para vocês cultivarem, mesmo porque a coroa não dispunha desse recurso. Então essa nobreza será encarregada de, digamos assim, lavrar, produzir, trabalhar esse novo território, já divididos em capitanias hereditárias, e entrega essa terra através de um documento chamado a Carta de Foral, que é uma carta de doação aos donatários. E aí os donatários, então, vão ficar responsáveis não apenas por virem e colonizar esses territórios, como também defender, produzir, povoar, legislar. Porém, as dificuldades não se encerraram. Nós vamos ter um cenário onde o isolamento, a grande dimensão dessas capitanias, algumas das quais maiores do que o próprio Portugal, imagine, territórios gigantescos para poucos indivíduos cultivarem, protegerem, colonizarem, povoarem, legislarem, protegerem, enfim. Então, há essa dimensão, a falta de recurso, desconhecimento sobre esse território, a ameaça ameríndio. Ou você acha que os ameríndios iam ficar esperando essa galera chegar e invadir de boa? É claro que houve vários atritos. Os ameríndios investiram sobre esses portugueses, esses europeus que aqui chegaram, e isso obviamente dificultou demasiadamente o estabelecimento e o sucesso dessas próprias capitanias. A ideia era produzir aqui um produto novo. Assim, novo nem tanto, né? Mas em escala global. A oficinar o sacaro. A cana-de-açúcar, galera, teria que ser um produto muito rentável para poder valer a pena e compensar os gastos com essa colonização. Afinal de contas, esses donatários tinham que desflorestar, ou seja, tinha que derrubar a mata, tinha que produzir, plantar cana, tinha que montar um engenho, tinha que montar a sua casa, tinha que ter mão de obra. Isso tudo custa muito dinheiro. Somente o açúcar poderia dar o retorno esperado, mas nós vamos falar sobre a economia açucareira no outro vídeo, ok? Então, as dificuldades levarão a coroa portuguesa a adotar um modelo diferente a partir do final da década de 40, com o estabelecimento do governo geral e a fundação da cidade de Salvador. Salvador, portanto, será o polo administrativo do processo de colonização da América Portuguesa. Só que aí, galera, já é uma outra história e eu vou me embora. Depois eu volto para contar mais um pedacinho. Valeu!